Alguma coisa muito estranha está acontecendo com o perfil do Nicolas Ferreira no Instagram, tá? O perfil do Nicolas Ferreira no Instagram aparece assim, ó, zerado. Nenhuma postagem, como se tivesse sido suspenso, tá aqui, ó, 22 milhões de seguidores e não sei o que lá. E totalmente suspenso aqui, tá? O Nicolas tem um Instagram reserva que já foi usado da última vez que ele foi censurado pelo Alexandre de Moraes. A gente não sabe ainda se o que aconteceu é censura do Alexandre de Moraes, tá? Mas não deixa de ser uma suspeita bastante convincente. Vamos lembrar que começou agora a campanha eleitoral no Brasil. O Nicolas Ferreira é um cara que tem um alcance enorme, né? Que vai ajudar um monte de gente da direita, não só ele próprio, mas um monte de gente da direita deve se eleger aí com o apoio do Nicolas Ferreira. E aí, de repente, nas vésperas da campanha, o perfil dele no Instagram, que é uma rede de alta repercussão, falo para vocês, o Instagram, em termos de contato com as pessoas, é muito maior do que o X, né? O X é importante porque é onde tem mais discussão política, tem mais troca de ideia. O Instagram é uma rede mais, né, mais leve, digamos assim, menos argumentativa, mas de qualquer forma, é uma rede que chega muito longe, né? Em eleição é muito importante. E por algum motivo o perfil dele sumiu. Não está claro o que aconteceu. O Nicolas não falou nada ainda até o momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Então a gente não sabe se foi censura do Alexandre de Moraes, se foi algum erro do Instagram. Eu acredito que a equipe do Nicolas está justamente tentando entender o que aconteceu nesse momento, né? E vocês sabem que isso nem sempre é fácil, porque muitas vezes as ordens do Alexandre de Moraes de censura incluem não dizer o que aconteceu. Ou seja, a rede social ela é obrigada a tirar o perfil do ar e não falar o que aconteceu, que foi ordem de censura do Alexandre de Moraes. Eu não descarto essa hipótese. Vamos ver qual vai ser o pronunciamento do Nicolas, vamos entender o que está acontecendo aqui, que impacto que isso pode ter. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, eu estou gravando esse vídeo no dia 15 de agosto de 2026, às 11 horas da manhã. E essas notícias não foram sugeridas por ninguém, eu que trouxe essas notícias aqui que eu vi aqui na internet, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, tá aqui, ó, perfil do Nicolas aparece com todas as postagens apagadas, isso é geralmente como funciona a suspensão de perfil. Não está muito claro o que está acontecendo nesse caso, né? Aqui, ó, a página do deputado federal Nicolas Ferreira no Instagram está desde a noite de sexta-feira com todas as suas postagens excluídas e com a foto de perfil removida. Até o fim dessa semana, da manhã desse sábado, dia 15, o parlamentar ainda não havia se pronunciado oficialmente sobre o que aconteceu. Nicolas tem 22 milhões de seguidores no Instagram e costuma mobilizar milhões de usuários com suas publicações. Um vídeo feito por ele em 2025 bateu 300 milhões de visualizações, um dos maiores do Instagram em todas as épocas, né? Em maio do ano passado, um outro conteúdo do congressista sobre as fraudes do INSS bateu 100 milhões de reproduções. Então, realmente, o Nicolas tem uma capacidade de mobilização enorme, né? Ele chega num público que eu, por exemplo, não chego. O meu material é muito focado, é muito político, então muita gente que não gosta de política não assiste o meu canal. Por isso que de vez em quando eu faço uns videozinhos mais leves, aí falando sobre traição, sobre não sei o que lá, né? Para chegar mais longe um pouquinho, para o pessoal chegar um pouquinho, conhecer as ideias e coisa e tal. É importante esse tipo de coisa, você diversificar um pouco o padrão de postagens aqui, né? Mas o Nicolas é um fenômeno, né? Não preciso explicar isso. Ele realmente consegue falar com esse público de forma muito aberta. E é lógico que a gente sabe que tem muita gente com medo do Nicolas, né? O Alexandre de Moraes tem medo do Nicolas, o PT tem medo do Nicolas, o Janones tem medo do Nicolas, né? Muita gente tem medo do Nicolas. Então, tem muita gente com interesse de calar o Nicolas nesse período eleitoral, né? O que aconteceu, a gente não sabe, né? E eu imagino que, como até agora o Nicolas não falou nada, né, nem nesse perfil dele do X não tem nenhuma postagem sobre isso. A última postagem dele foi sobre a pesquisa da Quaest, que foi ontem no final da tarde, mas o perfil dele caiu depois disso, né? Ele tem também um outro perfil aqui do Instagram, Nicolas Ferreira BR, que foi o perfil que foi usado na época que ele foi censurado. Vocês lembram, depois das eleições de 2022, o Alexandre de Moraes, do nada, censurou o Nicolas no Instagram também, proibiu o perfil dele. Ele criou um outro perfil que chegou já a 5 milhões de seguidores e coisa e tal. Mas, por enquanto, não tem nenhuma postagem sobre isso, tá? A última postagem é essa daqui, há 99 semanas atrás, ou seja, é da época em que estava fechado ainda o perfil principal dele. Quando o perfil principal dele foi retomado, ele deixou esse perfil aqui parado, né? Mas, de qualquer forma, também ele poderia avisar alguma coisa nesse perfil
não há nenhum aviso, né? Enfim, a gente não sabe o que aconteceu. Existem algumas regras eleitorais, né, que falam sobre publicações e coisa e tal anteriores e não sei o quê, mas isso é tipicamente para a questão de governo, né? O governo não pode usar a força do governo para manter postagens de obras e coisas anteriores. Por quê? Porque no final das contas o governo tem muito poder, né? O governo tem muito dinheiro, né? Se os candidatos do governo puderem usar essa máquina do governo para fazer publicação, evidentemente que seria uma disputa injusta a eleição. Então não tem por que o Nicolas Ferreira, que é um deputado, ter essa preocupação. Pode ter acontecido de alguém na campanha dele ter visto que alguns dos posts poderiam ser vistos como potencialmente violadores dessa política do TSE, então eles estão fazendo um pente fino para tirar esses coisas e vão depois botar o perfil de novo. Não sabemos ainda o que aconteceu nesse caso. O que nós sabemos é que isso é uma má notícia, tá? Ou seja, se realmente foi uma censura, se realmente foi uma ordem secreta do Alexandre de Moraes, e vamos lembrar que o Alexandre de Moraes já fez isso várias vezes, de dar ordens secretas para redes sociais, para suspender perfil e não sei o que lá, e proibir a rede social de falar que foi ordem do Alexandre de Moraes de suspender e coisa e tal, né? A gente sabe, por exemplo, que o X divulgou essa nota aqui sobre as mudanças eleitorais. A partir de 16 de agosto, a legislação eleitoral brasileira exige que provedores que usam o sistema de recomendações excluam das recomendações as contas oficiais de candidatos e candidatas registrados na Justiça Eleitoral e as publicações dessas contas. No X, essas contas e seus posts não serão mais recomendados na aba para você durante o período eleitoral, a não ser que o usuário explicitamente siga a conta. Os candidatos oficiais não estão suspensos e seus conteúdos vão permanecer disponíveis em seus perfis. Essa medida deverá afetar a visibilidade e o alcance dos perfis e de seus conteúdos. Estamos implementando essa medida para o estrito cumprimento da resolução do TSE tal, tal e tal. Não é sanção nem mudança de regras do X. Estamos comprometidos em estabelecer coisa e tal. Ou seja, aqui está dizendo que a partir de 16 de agosto a legislação eleitoral exige que provedores excluam das recomendações as contas oficiais de candidatos e candidatas. A gente não sabe se o Instagram interpretou isso como uma proibição de contas de candidatos, mas isso aconteceu com o Nicolas, mas não aconteceu, por exemplo, com o Flávio Bolsonaro. Tem vários outros candidatos aí que continuam com suas contas no Instagram. Então não faz sentido ser essa mudança. O que pode ser, como eu falei para vocês, a equipe do Nicolas ter identificado alguns posts que poderiam ser questionados na Justiça Eleitoral e daí estão querendo fazer um pente fino nesse negócio. É uma possibilidade, não sei dizer. Ou o Instagram, por conta própria, ter tirado isso, acho um erro, isso não me parece uma coisa razoável. A gente tem também a informação recente de que a Meta foi obrigada a reestabelecer perfis que tinham sido derrubados pelo Alexandre de Moraes lá atrás, porque a Meta não conseguiu mostrar a ordem judicial que obrigava a derrubar os perfis. Olha a situação, né? O Alexandre de Moraes manda uma ordem judicial para a Meta, mandando derrubar o perfil tal, tal e tal. E manter segredo. Não pode divulgar essa ordem do Alexandre de Moraes. A Meta derruba o perfil. A pessoa que é dona do perfil entra na justiça contra a Meta. Olha só, vocês derrubaram meu perfil sem motivo. Cadê o motivo? Né? E aí o Alexandre de Moraes... E agora, como é que vai ficar? Como é que a Meta faz? Porque se ela divulgar a ordem do Alexandre de Moraes, ela está descumprindo a decisão do Alexandre de Moraes. Se ela restabelecer o perfil como manda a justiça, ela está descumprindo a ordem do Alexandre de Moraes. Se ela não fizer nada, ela está descumprindo a ordem da justiça nova, né? É o absurdo criado pelo direito xandônico que está vivendo no Brasil hoje em dia, né? A gente não sabe mais o que está acontecendo, o que está bloqueado, o que não está. É um absurdo esse tipo de coisa. Eu espero que isso seja resolvido em breve, mais uma vez, ainda nesse momento, por volta já são quase meio-dia agora aqui no horário de Brasília. Não tem nenhum comunicado do Nicolas explicando o motivo pelo qual o perfil dele está fora do ar. Como eu falei, pode ser uma coisa interna dele, querendo fazer alguma reorganização, fazer um pente fino nos perfis para evitar qualquer risco e coisa e tal. Mas eu não sei se isso seria problema não, tá? Porque todos os candidatos têm isso, todos os candidatos têm milhares de perfis e postagens anteriores e coisa e tal, né? Lembra que a legislação eleitoral proíbe que seja promovido esse post, que o post seja promovido. Não proíbe que você tenha o post lá passado no seu perfil, né? Então, vamos aguardar para ver qual vai ser a decisão aí dessa história toda, qual vai ser essa posição do Nicolas e por que esse negócio aconteceu. Eu sinceramente acho que há um risco enorme de ter sido o Xandão numa ordem secreta
para tentar prejudicar a oposição. E se fez isso com o Nicolas, pode ser que façam com outros canais e outras pessoas também. Infelizmente, novos tempos que nós vivemos aí, terríveis, tempos de censura, tempos de ditadura, daí reforça a importância da gente votar no Flávio e fazer um Senado muito forte para derrubar esse tipo de coisa. Se a gente não lutar agora, meu amigo, mais adiante vai ser ainda mais difícil. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.